Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e hoje nós vamos construir o saber integrativo sobre a unicidade na diversidade à luz do movimento integrativo. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, terrena, cosmopolita, cidadã do mundo por entendimento. Atualmente moro em Portugal, sou psicóloga, administradora, epistemóloga, educadora de profissionais de saúde em psicologia integrativa, atuo na psicoterapia integrativa clínica e desenvolvo processos integrativos vivenciais, de coaching, mentoria, psicoterapêuticos, corporativistas, e estou aqui com esse projeto de construção do integrativo acessível a todos no nosso canal Multiversos Integrativo. E vamos então falar da unicidade na diversidade à luz do integrativo. Todas as unidades vivas em planeta Terra constituídos de inteirezas que têm unicidades, que são únicas, que interatuam, que dependem de relações de troca e se auto-organizam nessa troca e se desenvolvem cumulativamente, desenvolvem novos potenciais, novas capacidades, no seu modo micro existencial, como os quarks, que são os componentes em movimento dos átomos, ao seu nível macroexistencial, como o organísmico, que forma uma unidade viva de uma espécie, assim de outras espécies, formando a unidade viva planetária com seu ecossistema e que compõe o planeta Terra, uma unidade em movimento e interatuação com os outros planetas, com o Sol, com os satélites do sistema da Via Láctea e a Via Láctea com outros sistemas galácticos dentro do universo. E assim, compondo de sistemas que interatuam e mantêm sua singularidade, sua unicidade, sua característica própria, dos níveis microexistenciais aos macroexistenciais, organizando sistemas complexos e totalitários na sua interatuação de modo organísmico, funcional, mantendo-se próprio para a subsistência, integrando sistemas maiores, diversos, únicos, mantendo sua singularidade, sua totalidade, sua unicidade, nós teremos o entendimento da unicidade na diversidade. Então, vamos supor que estamos lá nos debruçando a investigar os movimentos possíveis dos quarks, que são partições que se movimentam de modo muito acelerado dentro dos átomos, como os elétrons, os pósitrons, os nêutrons, e que têm diversidade, movimentos diferentes, por exemplo, em torno de si no eixo vertical, oscilando lateralmente, oscilando acima e abaixo, vários tipos de movimentos. E são 3 os quarks já reconhecidos pelo saber humano, então interagindo entre si ali dentro de uma delimitação que é nomeada por átomo. Essa diversidade dos movimentos dos quarks interatuando e se organizando, se auto-organizando, define a diversidade única dos átomos. E esses átomos interatuando entre si, por uma série de possibilidades de interatuação, vão constituir moléculas diversas.
E essas moléculas diversas e cada uma únicas, mantendo a sua inteireza, mantendo no seu sistema complexo organísmico, interatuando características próprias em movimento, vão essas moléculas interatuar entre si, constituindo células. E essas células, elas interatuando, trocando entre si, vão adquirindo características diversas próprias por conta da diversidade das moléculas que a compõem, por conta da diversidade dos átomos que compõem essas moléculas, por conta da diversidade dos quarks que compõem esses átomos, e assim lá as células são diversas entre si, mas interatuam, elas trocam entre si no tempo e no espaço e se auto-organizam com essas trocas, formam tecidos diversos, mas que mantêm características únicas de integrar todas as suas porções nas trocas em movimento, em processualidade, de modo dinâmico. E esses tecidos interatuando entre si compõem um sistema maior, que são os órgãos, que são diversos entre si, embora mantenham cada um a sua unicidade, a sua inteireza, devido à diversidade com unicidade das células, dos tecidos que o compõem, que são compostos por diversidade de unicidades das células, que são compostas por diversidade de unicidade das moléculas, que são compostos por diversidade de unicidade dos átomos, que são compostos por diversidade de unicidade dos quarks. E assim esses órgãos, interatuando entre si na sua diversidade e unicidade, vão formar sistemas com funções específicas interatuantes entre si, com a sua diversidade e unicidade preservada, e que vão interatuar, vão trocar e vão se regular entre si, formando um todo, uma unidade viva funcional, capaz de interatuar e subsistir autonomamente, que é um organismo que vai interatuar, ele vai trocar e vai se atualizar, se adaptar nessas interatuações, nessas trocas, formando um todo maior. E assim, essa diversidade com unicidade, com inteirezas, passa a existir. E vão esses organismos únicos e diversos interatuar, se aproximar, trocar e se autorregular entre si, sendo partes de um ecossistema de unidades vivas, de um sistema maior como o planeta Terra, que na sua própria atividade orbital dentro da Via Láctea, com as suas diversidades, com a sua unicidade e especificidade, vai compor uma via de astros em torno de um Sol, a Via Láctea, que também a sua existência quando via galáctica, uma via de astros no cosmos, vai interatuar, vai trocar, vai se auto-organizar e vai ter ali também uma diversidade, uma unicidade a um todo maior que é o universo. Então, desse modo, entre as diversidades pelas especificidades da microdimensão de existência, que troca entre si, que interatua e se auto-organiza, se autorregula e forma uma unidade lá dos quarks, que é diversa de outra unidade com quarks, que tem outros tipos de movimento, outras diversidades, outras especificidades, que vão ali interatuar e compor os átomos diversos e únicos na sua diversidade, interatuando, comporão moléculas que, com a sua especificidade, sua unicidade, composta pela diversidade dos seus átomos, interatuam, trocam entre si dinamicamente, sistemicamente, formarão células que manterão a sua unicidade e a sua diversidade, a sua troca entre si, e assim comporão
tecidos que manterão a sua diversidade, na sua unidade, na sua unicidade, formando órgãos que interatuam, que trocam e se auto-organizam nessa troca e formarão sistemas de órgãos com funções específicas dentro de um todo maior, que interatuando, que trocando a sua diversidade com a sua unicidade, formarão um organismo que é uma unidade viva de uma espécie autônoma, capaz de subsistir e de interatuar com as suas diversidades e unicidades num todo maior de relações com outros seres vivos, num complexo maior, como o ecossistema de planeta Terra, e assim o planeta dentro da Via Láctea, a Via Láctea dentro do universo, e assim nós vamos tendo as diversidades e unicidades existentes dentro dos sistemas organísmicos complexos que compõem outros sistemas únicos, diversos, complexos e organísmicos numa escala do microexistencial ao macroexistencial, em processualidade, em interatuação, em trocas dinâmicas, mantendo a sua diversidade e a sua unicidade em desenvolvimento, em apropriação de novos potenciais, de novas possibilidades, de novas interatuações, enquanto viáveis, quanto unidade viva, até que cheguem ao ponto da sua degeneração e sua dissolução. Então, essa foi a construção do nosso saber integrativo a respeito da unicidade com diversidade à luz do movimento integrativo que compõe a todos nós, compõe a todos os seres vivos e mantém o diverso, mantém a unicidade de um sistema maior que eles compõem, assim como uma unicidade, uma unidade, um único é composto por uma série de diversidades menores com características próprias nos seus sistemas organismos próprios menores, constituindo organismos inteiros, sistêmicos, complexos e dinamicamente em interatuação maiores. E para aqueles que estiveram comigo até agora, eu manifesto a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo, os convido para poderem atribuir o like, o joinha se gostaram, compartilhar com aqueles que acharam interessante. Os que têm questões, sugestões temáticas, que comentem no comentário do vídeo. E aqueles que confiarem no meu trabalho e quiserem desenvolver processos integrativos vivenciais comigo, na descrição desse vídeo nós temos o nosso e-mail do canal e será uma honra e uma alegria vivenciar esses processos com cada um de vocês. Por ora, eu vou manifestando a minha gratidão profunda pela construção desse saber integrativo.